os 10 passos para o eu pleno, porque me pediram na semana passada para falar sobre autoconfiança. Aí eu refleti que autoconfiança é parte de um processo maior, de um equilíbrio de si próprio. Falei, eu vou falar em geral. E na verdade, dá para falar de uma maneira simples desses 10 passos, mesmo que praticar mesmo requer uma vida inteira. Mas a essência do trabalho dá para falar de maneira simples. É uma grande questão, não só para jovens, mas para a vida inteira, esse trabalho do autoconhecimento. Não é? Isso é muito importante, nós todos colocarmos em discussão o autoconhecimento. E eu queria falar primeiro do autoconhecimento, porque o nosso trabalho de desenvolver a mente, tudo começa pelo autoconhecimento. Tudo começa de você buscar alguma forma de se entender. E se conhecer melhor é a chave de tudo. Você tem que criar, por isso que eu sempre falo para a pessoa ter um registro, um caderno pessoal, alguma coisa para se acompanhar. Por que isso? Porque o trabalho do autoconhecimento requer um trabalho de olhar para si. A maior parte das pessoas vive 90%, às vezes mais, 95% no mundo exterior. A gente sabe as últimas fofocas, a gente sabe as novelas, hoje em dia nem tanto novela, mas a gente sabe do que aconteceu, todos os atores e atrizes de Hollywood, quem está dormindo com quem, a gente aprende tudo isso. A gente sabe de tudo que acontece, se está chovendo muito em algum lugar, as notícias correm o mundo. Então, o nosso conhecimento do mundo exterior, até físico, é muito, muito grande. Então, eu diria que a maior parte das pessoas passa 99% no mundo, no conhecimento exterior, no conhecimento do mundo físico. E é uma grande questão isso vai ocupando a nossa mente por inteiro, até que a gente não dedica pelo menos algum pensamento ao nosso conhecimento interior. Por isso que eu falo tanto da importância da meditação. Quando eu comecei a praticar meditação todos os dias, eu às vezes parava e ficava refletindo sobre meus próprios valores, minhas próprias questões pessoais, por que eu reagia emocionalmente de uma maneira ou de outra, e vinha ideias, vinha insights, né? Percepções muito profundas sobre minha própria vida. Por isso que eu falo tanto da importância de fazer meditação, não só para um efeito metafísico, espiritual. Então, o primeiro ponto, como lembrança, vamos dedicar mais tempo. Se você dedica 99% do seu tempo a conhecer coisas do seu dia a dia, está demais. Mas eu preciso um pouco. Por exemplo, se você está estudando, você precisa dedicar um tempo para estudo. Se você tem um lazer qualquer, você tem que aprender sobre o seu lazer. Vamos supor que você faça tricô, vamos dar um exemplo. Você tem que saber como é que é o ponto cego, o ponto em cruz, para fazer tudo o que é necessário no tricô. Vamos supor que você jogue um esporte. Você tem que saber se comunicar com as pessoas no esporte. Você joga vôlei, aprender, tem que investir tempo para isso. Mas, ao mesmo tempo, 99% do tempo em coisas externas é demais. E é ideal que você pare um tempo e reflita, e nem só na meditação. Você dedique pelo menos uns 10% do seu tempo, ou nem que seja só 5%, para refletir sobre você mesmo, se autoconhecer. E é isso que vamos falar. Você tem que descobrir quais são seus princípios e valores. E como é que você responde em certos momentos. Então, recapitulando, tenha uma forma de anotar isso. Algumas pessoas têm seu livro, mas eu sempre sugeri, faça um livro de sonhos. Mas agora estou expandindo isso. Tem um livro também para você se autoconhecer. Eu tenho um aplicativozinho que eu anoto lá. Reflexões, mentalismo, visualizações, técnicas mentais, decisões, produtividade do dia a dia, não é? Lembretes assim variados. Tudo isso está no mesmo aplicativo, num banco de dados online. E eu preencho tudo no mesmo lugar. Por quê? Porque depois, na hora de pesquisar, eu pesquiso no mesmo lugar. Facilita para mim.
Ah, mas eu não sei como fazer isso. Um dia eu até explico como fazer. Mas você pode fazer isso em qualquer lugar. Você pode ter um aplicativo de anotações. Tem muitos hoje em dia. Mas você pode usar Keep, por exemplo, Keep. Você pode usar o Simple Note, né, notas simples. Você pode usar o próprio Google Documents para escrever essas coisas. É anotações e reflexão sobre si mesmo, sobre si mesmo. Você deve ter isso. Então, o primeiro passo é autoconhecimento, tá? Esse é o passo inicial. Isso significa, invista algum tempo. Às vezes você pare, precisa fechar os olhos, mas eu fecho os olhos. E paro e fico me perguntando, o que eu poderia ter feito melhor? Ou como eu devo agir em relação a essa questão? E deixo-me ouvir a minha mente interior, me dar algumas indicações a respeito. Se você se predispor a esse autoconhecimento, vai ficar cada vez mais fácil que isso aconteça, tá? Esse é o primeiro passo, autoconhecimento. Aí depois eu coloquei como segundo passo, que está aí nessa listinha, autoobservação. Na verdade, a autoobservação é parte do autoconhecimento, mas ela é mais nítida, é mais detalhada. Primeiro você vai observar se você tem pensamentos disfuncionais. Ah, mas o que é pensamento disfuncional? Tem muita gente que chama de pensamentos intrusivos. Só que a palavra intrusivo não é uma palavra boa. Eu não sei quem agora mudou, mas o termo técnico em psicologia é pensamento disfuncional. O que é pensamento disfuncional? É um pensamento que não tem função, que não tem utilidade. Ah, mas as pessoas falam hoje em dia pensamento intrusivo. Só que parece que tem um serzinho, um fantasma entrando na cabeça de vocês e mudando seus pensamentos. É um intruso. E na verdade não é intruso. É alguma coisa que você se habituou a pensar, repetiu várias e várias vezes até que virou automático, virou parte do automatismo. Então, chamar de pensamento intrusivo eu não acho um nome bom. Chame pelo nome correto, é um pensamento inútil ou disfuncional, que não tem função, inadequado, que não é benéfico, sabe? Mas não é maléfico, lembre-se disso. Não é que ele seja maléfico, ele não é maligno, ele simplesmente é inadequado, ele não tem uma função. Então o nome pensamento disfuncional eu acho muito melhor. Então o que você faz? Pega aquele seu caderninho e começa a anotar que pensamentos disfuncionais você repete. Durante uma boa época da vida, toda vez que eu fazia uma bobagem, eu pensava numa bobagem, ou me lembrava de uma bobagem qualquer que eu tinha feito no passado, eu ficava falando para mim mesmo, seu idiota. Pode ser autocrítica normal, mas acontece que a autocrítica ela vai entrando, vai entranhando e envenenando a nossa mente. Tanto que eu não botei na lista autocrítica. Eu botei autoobservação. Porque autoobservação você analisa seus pensamentos disfuncionais e vê o que você repete para você mesmo, para você mesmo. Se você descobrir o que está falando para você mesmo, você consegue começar a reprogramar essas falas. E as nossas falas são os comandos mentais do nosso software, da nossa programação interior. Então você começa a notar, olha, aí toda hora eu estou falando, pô, fiz burrice, fiz cagada, poxa, repeti isso de novo, que droga. Toda vez que você percebe isso, você observa esses pensamentos. Esse é o primeiro passo. Aí vem o segundo passo dentro da autoobservação, descobrir de onde que veio aquela forma de falar. Possivelmente veio de dois lados. Primeiro, dos nossos parentes, nossos pais e mães, com certeza. Às vezes não que eles falam, não ficaram criticando a gente, mas eles criticavam a si mesmos e você começou a copiar. Talvez você tinha uma mãe, um pai que toda vez que fazia errado, ficava se lamentando para si mesmo na frente dos filhos. O que aconteceu? Você absorveu que a nossa mente infantil é que nem uma esponja. Absorveu esse comportamento dos pais. Às vezes eles não têm culpa. Eles simplesmente foram sinceros na sua frente e você copiou esse padrão de pensamento. E eles repetiram, também não é certo. Eles copiaram isso dos pais deles, que copiaram dos avós, dos bisavós. Porque isso é muito comum na nossa cultura. A nossa cultura, principalmente a judaico-cristã, né? Aquela é muito autopunitiva. A gente aprendeu a se criticar muito. E não só isso. Se você pede ajuda a alguém, a outra pessoa
tem uma herança cultural de quer te ajudar apontando o que você não fez de certo. A ajuda da maioria das pessoas é uma ajuda crítica, você pode perceber. E não só nos outros, mas em você mesmo. Você quer ajudar alguém, você diz, olha, isso você está fazendo errado. Olha, isso aqui não está muito legal não. Olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Essa ajuda crítica, entre aspas, nós fazemos com os outros e fazemos conosco mesmo. A gente acha que a melhor forma de ajudar é apontar os erros, apontar os problemas. E isso não é culpa nossa, é parte da nossa cultura. E tem isso, a maioria das culturas são assim. A gente é muito autocrítico. Vocês já ouviram falar aquela frase que se você cuidasse de si mesmo como cuida dos outros, se você desculpasse a si mesmo como desculpa os outros, possivelmente você teria em você muito melhor conta. Por exemplo, se alguém vai na sua casa, está lá numa festa na sua casa, aí de repente caiu um copo e quebrou. Está todo mundo se divertindo na festa, a pessoa, meu Deus, desculpa, eu quebrei esse copo, quanto custou? Normalmente, a maior parte das pessoas diriam, não se incomode, é só um copo, vamos se divertir, temos dezenas de copos. Você possivelmente, dificilmente chegaria no meio da festa e diria, seu idiota, você quebrou um copo, não se faz isso. Por que você veio na minha casa para quebrar o meu copo? Você não faria isso, com certeza. Você nem acharia isso de bom tom, tá? Algumas pessoas fazem isso com criança, achando que estão educando. Tome cuidado, você é uma pessoa desastrada. E essa ajuda crítica já influencia adultos negativamente. Imagina crianças. Então a autoobservação é você se observar quantas vezes você faz essa ajuda crítica para você mesmo. Para você mesmo, para você mesma. Então esse é o segundo passo. Autoobservação. Comece a listar tudo o que você fala para você mesmo, que é um pensamento disfuncional, e entenda que está na sua mente porque você normalmente era muito pequeno, não tinha idade suficiente para avaliar se aquilo era o melhor. Você absorveu aquele comportamento, sabe? E nós temos esse comportamento de punir a nós mesmos e punir as nossas crianças e vamos absorvendo isso. É um problema tão sério que você vê gente que demora 20, 30, 40 anos para superar só essa questão de pensamentos disfuncionais. Mas seria fácil se você parar agora e perceber que isso está dentro da sua mente, mas não é você. Tá? Basicamente é isso. O fato de estar dentro da sua mente não significa que é você. É um padrão de comportamento que você tem. Mas vamos lá, vamos deixar isso leve e curto. O terceiro é autocomparação. É uma grande questão que a gente também foi ensinado desde as escolas. Nas escolas a gente recebe ponto e você vê quem tirou nota maior, vê quem tirou nota melhor. Você passa por concursos, passa por provas e aí as pessoas, nessa tendência meritocrática, né, de se avaliar em relação aos outros, essa autocomparação começa a afetar nossas emoções. Para eu me dar bem na vida, eu tenho que tirar a melhor nota possível. E isso, tem países aí que isso é ainda pior, ainda mais sofrido. Os países asiáticos, essa avaliação, essa pontuação é tão importante que muitas pessoas acabam com a própria vida, né? Arrasta para cima, né, como falo, por causa dessa questão, porque não conseguiram tirar uma boa nota na prova. Então, essa questão da autocomparação é uma grande questão porque está na sociedade, está em tudo na vida. A expectativa nossa para nós mesmos e dos nossos pais. Porque a gente sabe que nossa cultura faz esse tipo de comparação. Então, perceba o seguinte. Você tem que ter um núcleo na sua mente que te dá um valor por existir. No momento que você nasceu, você já é um vencedor. Eu sei que é um clichê falar isso. Mas no momento que você nasceu, você foi um espermatozoide vencedor. Você é o ser que mereceu nascer. Sob o ponto de vista espiritual, se você está aqui, você é infinito e imortal. Você está aqui para sempre. Você, na verdade, nem nasceu.
Você é uma alma vencedora que está aqui treinando e se desenvolvendo. Essa avaliação é parar de fazer autocomparação. Mas eu deixei o auto, né, como parte da bonitinha de fazer os 10 passos. É você refletir a comparação você com as outras pessoas e perceber que isso é uma comparação no fazer e ter. Não pode ser uma comparação no ser. Você tem que olhar para o núcleo do seu ser e jamais comparar com as outras pessoas. Você permite que haja comparação no fazer. Eu quero melhorar para ter uma melhor nota na prova. Então você vai comparar o seu fazer, aprimorar cada vez melhor o seu fazer para você competir no mundo material. Mas não permita nunca que isso entre no seu estado de ser. Mas é fácil falar, né? Como é que você faz isso? Primeiro passo é você perceber essa questão, que existe um nível do ser separado do nível do fazer e do nível do ter. Não adianta você se comparar com os outros, porque o ter sempre alguém pode ter mais ou menos alguma coisa. Mais poder, mais dinheiro, mais conhecimento, mais informação, mais energia, não é? Uma idade mais adequada para alguma coisa, né? Dependendo. Se você é muito jovem, você queria ter mais idade para poder sair para a noite, né? Porque é menor de idade. Se você é muito velho, você queria ser mais jovem para ter mais energia e disposição. Mas essas comparações você tem que levar com bom humor, porque são comparações de ter. E tudo na vida é mutável. Então a primeira questão da autocomparação que é bom refletir é que tudo é mutável. Tudo faz parte de um movimento mutável na vida. Então, quando você percebe isso, que tudo é mutável, não adianta se comparar. Você volta para a sua essência do ser e sabe que você é incomparável. Você é uma alma imortal, indestrutível e está aqui para sempre. Mesmo que seu corpo seja temporário, a sua essência é infinita. Então, apenas seja. E quanto mais você se focalizar no seu ser e rir um pouco das comparações que a sua própria mente faz do fazer e ter, mais e mais facilmente você vai ficar livre dessas comparações. Perfeito? Então nós falamos dos 3 primeiros pontos: autoconhecimento, autoobservação e autocomparação. Então, depois que você percebe isso, vou passar para o autoquestionamento. Você começa a pensar e questionar aquilo que você faz, que está te atrapalhando ou está te ajudando. Então, o principal é você ter uma frase na sua cabeça, é o seguinte: como eu posso contribuir com minhas ações, com meus pensamentos e com meus comportamentos para melhorar? Autoquestionamento é basicamente essa pergunta. Nunca jamais pergunte: o que eu fiz para merecer isso? Jamais pergunte a si mesmo: por que isso aconteceu? A pergunta do porquê é uma pergunta de envenenamento mental. Porque quando você faz uma coisa respondendo porquê, não te acrescenta nada para te melhorar. É uma pergunta voltada para o passado. Mas às vezes no trabalho você vai ter que fazer isso, vai ter que descobrir o porquê aconteceu algo. Tudo bem, alguém está te pagando para você descobrir o porquê, mas isso é uma função profissional. Tá? Existe isso no trabalho. Mas na sua vida pessoal e até também na vida profissional, é mais importante você responder a pergunta para quê? Quer dizer, como eu posso contribuir para resolver essa questão? Em que ações nós devemos nos focar primeiro para isso melhorar? Na minha vida pessoal e também no ambiente que eu estou. Então, o autoquestionamento é foco em questionamentos de melhoria para o presente e para o futuro. Jamais para descobrir o porquê. Se você ficar 1 minuto se lamentando, você está perdendo 1 hora de pensamento criativo no porquê. Você está destruindo a sua capacidade de se pensar no para quê. Se você investir 10 minutos no para quê, você está ganhando um dia inteiro de ação positiva, de realização, de consertar alguma questão que esteja inadequada. Então esse é o ponto do autoquestionamento. Vocês estão gostando dessa listagem? Vamos lá, mais um pouco. Vamos passar para o autodesenvolvimento.
tá? Autodesenvolvimento. Esse é um ponto que as pessoas dizem: ah, mas como é que eu faço o meu autodesenvolvimento? Como é que eu me melhoro? Então, um dos primeiros passos que eu deve fazer é o seguinte: defina os seus princípios pessoais. Quer dizer, aquilo que é importante para você. Defina aquilo que você quer priorizar na sua vida. Você sabe com certeza que você não vai conseguir fazer todas as coisas que você aspira a fazer. Ah, eu queria ter sido bom em, sei lá, montanhismo. Estou com 67 anos, eu fiz muito pouca caminhada e subida em montanha. Mas fiz algumas e me diverti. Mas eu não me tornei um expert em montanhismo. Provavelmente eu não farei mais umas caminhadas assim no horizontal mesmo, umas passeadas, mas subir montanha mesmo, não farei. Mas não importa. Defina suas áreas principais e os princípios e os metas que você quer conseguir nessa área. Quais são as áreas? Física. Você quer melhorar seu corpo? O quanto você quer melhorar? Qual é o teu objetivo? Eu, por exemplo, estava acima do peso. Criei uma meta física para mim. E nesses últimos 2 meses eu emagreci de 102 quilos, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93. Eu emagreci em 2 meses 9 quilos. Estou mais magrinho, eu acho que vocês devem ter visto. Quem me lembra de mim em outubro e quem me vê agora, não percebe, mas eu estou com 9 quilos mais magro. Então eu fiz uma meta no físico. Tá? Estabeleci um plano, uma meta e defini uma meta no físico. Outra meta, no nível social. Você quer, por exemplo, ter mais um convívio social? Aí você talvez vai entrar num grupo social que você tenha pessoas com mente afim a você. Você tem que estabelecer um objetivo para essa meta, para essa área da vida. Ou na área emocional, você quer ser uma pessoa mais calma, menos irritável? É um objetivo. Aí você vai definir uma meta também. Não é na área espiritual. Eu quero de agora em diante praticar meditação todos os dias. É aquela meta que eu fico falando para vocês em toda a live, né? Coloque. Porque tem um vídeo muito interessante. Vou até pegar esse vídeo. Foi uma reportagem. Eles pegaram uma jornalista e ela se comprometeu a fazer 30 minutos de meditação da plena atenção todos os dias. Meditação da plena atenção é aquela mindfulness, que é muito falado hoje em dia. É uma meditação simples, mas 30 minutos às vezes é um saco. Eu sempre recomendo 15. Tá? E aí, aquela meditação, ela fez um PET scan, fez aquela tomografia, e um mês depois ela fez de novo aquela tomografia mental, cerebral, que dá para ver até o interior, lá o miolinho do cérebro. PET scan, ressonância com positrons. É uma técnica muito avançada. E a área dela da amígdala, que é a área que lida estresse, ela se reduziu tremendamente. Por quê? Porque essa área, ela mostra se a pessoa está muito pouco estressada. E em um mês de prática de 30 minutos diários, ela reduziu a amígdala, se tornou uma pessoa menos estressada, e o giro cingulado, que é uma área que coordena o controle dela sobre as decisões, sobre os impulsos emocionais, principalmente a parte posterior, que está em contato com o córtex temporal, que fala da palavra e tudo, aumentou e se desenvolveu bastante. Quer dizer, o cérebro dela mudou em um mês de prática. É como se ela tivesse feito ginástica, como os músculos crescem, o cérebro dela cresceu. Então a meditação é um objetivo importante. Outra área importante é a financeira. Você está economizando um dinheiro todo mês? Não? Por que não? Colocar uma meta para isso. Outra é uma área intelectual. Você lê todo dia? Por que não? Pega pelo menos um livro, não importa o que seja. Leia 5 páginas, 10 páginas todos os dias. Pode ter uma meta profissional. Ou você está estudando alguma coisa e vai desenvolvendo. Então você define suas metas específicas. Aí vem o ponto. O importante é transformar essas metas em passinhos de bebê. Tá? Os americanos chamam de baby steps. Quebre uma meta em ações diárias de 5, 10, 15 minutos
que você possa fazer a cada dia. Porque quando você faz isso, você transforma aquela meta em um hábito. Ah, faça a meditação. Tá, mas que horas? Ah, na hora que puder. Não, defina uma hora para meditação. Ah, eu vou fazer ginástica. Tá, que horas? Ah, quando puder. Não, defina uma hora específica para transformar aquilo num hábito. Ah, mas eu não tenho tempo todo dia. Então, define 3 vezes por semana. Mas meia hora todo dia. Meia hora é pouco, não importa. Meia hora todo dia é o suficiente para você criar o hábito diário. Então perceba, transforme seus objetivos em hábitos diários, tá? E mais um passo importante quando você está trabalhando o autodesenvolvimento. Não diga que você não está conseguindo fazer algo. Diga, eu estou aprendendo a fazer essa coisa. Porque você vai testar um pouquinho, testar de outra maneira e vai melhorando. Tá? Então, diga sempre isso, eu estou aprendendo a fazer. Jamais diga para você mesmo, não se escute nunca dizendo, eu não sei como fazer. Diga, eu estou aprendendo a fazer. A simples pergunta dessa maneira vai te dando dicas, vai fazendo a sua mente se direcionar para uma resposta. Bem, estou agora no item 6, autoimagem. Autoimagem tem muito a ver com um trabalho mental mais profundo. Então eu sempre digo que uma das melhores técnicas para a autoimagem, melhorar a sua autoimagem, é você visualizar uma imagem do seu eu perfeito. Talvez em todas as áreas ou em cada área que você quer. Ah, mas eu vou ter que visualizar um eu perfeito em cada área, na física, na social, na emocional, na espiritual, na financeira, na intelectual, na profissional. Não precisa, você pode escolher uma. Mas também você pode fazer. Focalizar e ver o eu perfeito em cada uma das áreas e depois você imaginar o teu eu perfeito maduro, capaz de controlar os seus objetivos em todas as áreas. Ah, mas aí isso vai demorar muito tempo? Não, você apenas lista isso e começa a dizer, o que é meu eu perfeito? Meu eu perfeito hoje é uma pessoa que esteja comendo adequadamente, que não esteja comendo doce, bala e biscoito todos os dias. Então, pare um pouco e visualize o seu eu perfeito na área da alimentação. Pare e contemple e sinta que esse eu perfeito está bem próximo de você. Existem técnicas de visualização que você se conecta com esse eu perfeito. Então você vai fazer essa visualização. Faz uma conexão com o eu perfeito. Nós vamos fazer essa técnica hoje, tá? Mas primeiro vamos fazer essa listagem inteira. Outra coisa importante para a sua autoimagem, você refletir sobre como você está manifestando o seu ambiente. Por exemplo, se você se arruma adequadamente, se as suas roupas estão boas, adequadas, não estão amassadas, não estão destruídas, você observa a sua roupa, a sua autoimagem. Você observa também se está tudo ao redor seu arrumado. Você arruma a sua cama quando acorda? Ou espera no final do dia que você arruma para desarrumar de novo na hora de dormir? Você arruma o sofá e põe as almofadas no lugar ou deixa tudo solto, espalhado pelo chão e quando você volta, você deixa que alguém mais arrume? Você arruma a sua louça na pia? Você acaba de comer e lava a sua louça? Ou deixa tudo sujo até a hora que tem que cozinhar de novo? Ou deixa alguém na sua casa fazer isso por você? Você varre o seu quarto? Ou varre a sua casa todos os dias, ou pelo menos uma vez a cada 3 dias. Tudo isso é um trabalho de autoimagem. Você só se cuida para os outros verem, ou você se cuida para você se ver? Isso é autoimagem. A arrumação, colocar as coisas todas no lugar. Ah, mas a pessoa fala, eu não tenho tempo. Você tem tempo sim. É que você não tem a prioridade para isso. Você tem prioridade em outras coisas. E agora vamos para o item 7. Autoaceitação. Espero que vocês estejam refletindo sobre as coisas que eu estou falando, porque eu estou passando um pouco rápido, mas essa gravação depois vai estar disponível para vocês reverem. Tá? Autoaceitação.
Se você está fazendo aquelas metas suas, objetivos, você tem que ter uma lista de objetivos já conquistados. Escreva essa lista. Não faça como muita pessoa que tica e joga fora. Quando você tica uma lista de objetivos já conquistados e jogou fora, você vai pensar depois e vai dizer: ah, mas eu já fiz tanta coisa boa. Mas você não tem um registro dessas coisas boas. Você tem que ter uma lista de coisas por fazer, mas tem uma lista também de objetivos já conquistados, já realizados. Volta e meia, eu diria uma vez por semana, pega essa lista e olha. E se parabenize por ter conseguido. Eu, por exemplo, botei na minha lista lá. Em outubro estava com 102 quilos, estava acima do peso. Agora, em janeiro, estou com 103 quilos. Parabéns! Anotei isso. Tenho metas para o futuro, de emagrecer mais um pouco. Não é? Minha meta é chegar a 84 quilos. Mesmo assim, eu tenho que ter essa listagem do que eu já consegui. Então, sua lista de objetivos já conquistados vai também fazer com que você se aceite. Por isso que faz parte da autoaceitação. Você percebe que você está em progresso e você, todos os dias da sua vida, você vai melhorar-se, vai fazer algo por você. E para aceitar também, você tem que parar de se criticar tanto, parar de se punir quando você faz algo errado. Por isso que eu falei no início que se alguém na sua casa está te visitando e quebra um copo, você desculpa. Mas quando você mesmo quebra o copo, o que acontece? Você se critica dizendo: que idiota, como eu sou uma pessoa estabanada. Você não se dá o mesmo tratamento que você dá a uma outra pessoa. Você sabe que copo se quebra, não é? Sabe que o importante é você melhorar a sua atenção e tudo. Mesmo assim, as coisas às vezes acontecem e você tem que se autoaceitar. Então, uma coisa que pode te ajudar no autoaceitar é: trate a você mesmo quanto a outra pessoa. Se você desculpar uma pessoa que fez isso, você também tem que desculpar a si mesmo por fazer algo igual. E também tem uma coisa que ajuda muito: faça algo por outra pessoa. E se você fez algo por outra pessoa no dia, faça algo por você também no dia. Ah, mas eu gosto tanto de fazer algo por alguém, porque quando eu faço algo por alguém eu me sinto bem, porque eu estou ajudando o próximo. Tá, mas o mais próximo de você é você mesmo. É a sua própria pessoa. Então, se você fizer algo para alguém no dia, faça algo para você mesmo também no dia. Para que você não faça aquilo como uma forma de tentar superar criticamente que você não merece tanto quanto uma outra pessoa. Perfeito? Então faça algo pela outra pessoa quanto você faz por você. E como eu estou passando essa listagem rápida, vou passar para a autoconfiança, que é o ponto principal. Que semana passada disseram: ah, fala alguma coisa sobre autoconfiança, eu tenho dificuldades com autoconfiança. Eu nem sei quem falou, não sei se estava aqui, se está aqui hoje. Então, se você fez todos os 7 passos anteriores, eu já te garanto uma coisa: a sua autoconfiança já está lá em cima. Mesmo assim, você vai dizer: ah, mas o que eu posso fazer mais? Então, vou dar uns segredinhos. Primeira coisa para autoconfiança é você criar a tua postura de autoconfiança. Você assuma uma postura física que você tem autoconfiança. Isso é chamado na programação neurolinguística de criar um estado de excelência. Imagina que você está em pé e ao teu redor tem um círculo brilhante, dourado, colorido. E você está no meio desse círculo recebendo tudo de bom. Tudo de bom. E tudo de bom depende muito de cada pessoa. É alegria, aceitação, disposição, confiança, que você é uma boa pessoa. Então cria todo dia, você imagina esse círculo e você anda e esse círculo está andando com você. E você para, esse círculo está parando com você. Tem uma técnica esotérica que é assim. Você entra no local, normalmente são 4 paredes. Você imagina que em cada ponto das 4 paredes tem um holofote te mandando energia positiva, te mandando confiança, paz. E você liga os 4 holofotes de cada um dos pontos. Para onde você vira, você está recebendo essa energia de autoconfiança, de força e de poder. É uma técnica de energização mental que é a mesma coisa que esse círculo.
Onde você entra, você vai carregar de bateria as 4 pontas. Ah, mas eu estou num ambiente externo. Não importa, você pode estar numa praia. Os 4 cantos do universo estão lá, te mandando energia positiva. Postura. Tem uma postura física e o teu corpo vai começar a produzir uma serotonina, o hormônio do bem-estar, tá? E vai fazer você se sentir bem. Então tem essa postura dizendo, eu estou bem. Imagina esse círculo, imagina essas pontas de energia te alimentando. Essa é a questão. Segundo, faça um pouco de atividade física todo dia, porque isso vai mudar a tua química física. A autoconfiança, ela está muito no corpo. É uma sensação também emocional. É uma disposição de confiança, de energia, de garra. Então, quando você cria uma postura e cria uma atividade física regular para você, o que vai acontecer? Você vai entrar num estado positivo de energia. Você preparou toda a sua mente naqueles 7 passos anteriores. E você começa a preparar seu corpo. Certo? Terceiro ponto, também no corpo. A alimentação. Evite o excesso de açúcar, porque o açúcar ele dá um rebote, é uma droga. Ele dá um rebote. Você toma açúcar, na hora você sente um pouco bem e depois começa a sentir de novo. A fraqueza, a disposição, a vontade acaba você se alimentando demais. O açúcar, ele faz variar muito o equilíbrio seu no cérebro e das suas emoções também. Então, busque comer uma alimentação mais adequada, com menos carboidratos complexos como açúcar, tá? E comer mais proteína mesmo, tá? E o quarto passo também está no corpo. Tenha sempre um sorriso no canto da boca. Tenha sempre gestos positivos. Você treine o seu sorriso, treine os seus gestos. Você não precisa fazer toda hora, mas você mantenha uma postura de sorriso, relaxando a boca, colocando a língua no céu da boca, fazendo baga, né? Que às vezes eu falo, mantendo aquele sorriso de Mona Lisa. Esse sorriso relaxa você, começa a gerar endorfinas positivas no seu corpo e melhora a sua autoconfiança no seu corpo. Então, os 7 passos anteriores, você trabalhou a mente e para você exalar essa autoconfiança, você vai trabalhar o corpo nesses 8 passos. Ficou claro? É postura, sinta o ciclo de excelência, veja os 4 cantos de energia positiva, atividade física adequada todos os dias, nem que seja 15 minutos, uma alimentação com menos açúcar, e sorrisos, gestos e uma postura de um micro sorriso sempre. Relaxe. Você vai sentir a tua respiração também mais tranquila, vai você ter mais calma. E agora vamos para o 9, autoestima. A autoestima é um passo além da autoconfiança. Se você fez aqueles passos anteriores, você começa a aceitar você mesmo, ou você mesma. E o que você faz para isso? Você começa a observar suas palavras e use as suas palavras sempre afirmativas. Se você tem alguma coisa, não diga, eu estou com problema. Evite essa palavra. Problema é uma palavra em português que tem 2 significados em inglês: trouble e problem. Trouble é a pessoa tá enrascado, tá enrascado, tá num problemão, tá? Trouble. Em inglês, trouble seria o que nós falamos problema. Eu tô num problema, tô enrascado, né? Tô numa pior, tem que resolver uma coisa, não sei como. Isso, na verdade, em inglês é trouble. E existe uma outra palavra que é problem. Problem seria melhor traduzido como questão. Questão é o seguinte: estou com uma questão para resolver. E quando a gente estava na escola, toda questão tinha solução. Às vezes pode eu não saber. A gente ficava lá estudando. E quando não tinha como, você consultava um livro, consultava um professor. Você sabia com certeza que tinha uma resposta. Tem até uma história famosa de que um aluno chegou tarde numa aula
E ele chegou tarde, estava toda a turma já saindo. Ele viu lá duas questões de matemática, era um aluno de engenharia, né? Duas questões de matemática lá, meio complicadas. E falou, meu Deus. Aí perguntou para um aluno lá, isso vai cair na prova? Aí o outro cara falou, deve cair sim. Aí o que acontece? Ele anotou rapidamente as duas questões, né? Para tentar resolver e aprender, né? Mas não pareceu muito complicado. Aí ele foi lá, era já uma quinta-feira, ele ficou lá, a próxima aula era na terça seguinte, ele ficou tentando. E era muito complicado, eram problemas matemáticos avançadíssimos. Ele falou, meu Deus, que problema complicado. E ele tentou, Passou o final de semana inteiro estudando aquilo. No final do domingo, ele já tinha uma meia resposta da primeira. Aí tentou, parou à noite. Na segunda-feira de manhã, ele já tinha a resposta da primeira e tinha uma indicação, uma possível solução para a segunda. E vai. E ele conseguiu resolver a primeira e a segunda, mais ou menos. Aí tudo feliz, falando, pelo menos eu não vou tirar 10, mas eu tiro pelo menos um 7, né? Uma questão e meia tá bom. Chego lá todo feliz com a resposta dele. Professor, tem aqui a minha resposta. Aí o professor, resposta de quê? Ué, das perguntas que o senhor deixou no quadro. Que perguntas? Aí ele mostrou para o professor o que ele tinha feito. O professor olhou. Gente, não era para você fazer isso. Essas duas perguntas de matemática são as tais perguntas de 300 anos. Há 300 anos são questões que não foram respondidas pelos matemáticos. E você deu aqui uma possível solução. O aluno não sabia que aquilo era um problema. Ele sabia que aquilo era uma questão. Então ele não desistiu, ele dedicou todo o esforço dele e resolveu uma das questões. E é essa atitude que a gente tem que ter na vida. Não pense que existem problemas, pense que existem questões, desafios, sabe? Coisas para serem resolvidas que existe uma maneira de resolver. Pode ser que você não resolva 100%, mas você pode melhorar, pode avançar bastante. E essa é a base até da autoestima. Você transforme tudo que parece problema para você em questão. Ou desafio, que é a palavra da moda hoje em dia. E você vai perceber como tudo fica mais fácil. Você vai se tornar 10 vezes mais inteligente do que a maioria. Porque você vai pensar mais profundamente nas questões, que acha que todas têm solução. Em vez de sair pedindo socorro, que alguém resolva para você. Tá? E também transformar suas palavras em palavras afirmativas. Dizer para você mesmo, tem alguma forma de resolver, de agir dessa maneira. Tá? Outra coisa que ajuda muito a autoestima. Mantenha suas frases pausadas, devagar e com respirações profundas. Porque você está dizendo para o seu corpo que aquele desafio não é algo de vida e morte. Você vai resolver. Pode demorar um pouco mais de tempo, mas você vai resolver. Você mantém a tranquilidade no seu corpo e você controla o seu corpo com a sua mente. E quando você faz isso, você começa a perceber que as experiências passam por você, você se torna mais confiante, aumenta a sua autoestima, você se gosta mais.